Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade uma jovem liderança de Nova Friburgo, com caráter internacional, Matheus Marlisson, ele que é mestre em pensamento global pela Universidade de Colômbia, consultor de relações internacionais, além de outras funções que exerce. Conheci há pouco menos de um mês Matheus e temos tido a oportunidade de desenvolver vários trabalhos em conjunto. Esteve com nossos alunos na Universidade Estácio de Sá e hoje vem aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória, muito inspiradora. Acho que vai ser um momento importante para a gente poder refletir sobre a importância da educação, da superação, como as possibilidades se descortinam a partir desse processo educacional. Enfim, Matheus, que nasceu em Nova Friburgo e ganhou o mundo e retorna para Nova Friburgo para oferecer contribuições importantes para a nossa comunidade. Bem-vindo, Matheus. Eu vou pedir para você falar sobre a sua trajetória. Eu já ouvi algumas vezes e tem sido assim momentos muito especiais, muito marcantes. Eu que acredito muito na educação como fator central de transformação de vidas, e os alunos todos com quem você teve contato nas últimas semanas se sentiram muito impactados, muito motivados pelo relato da sua história. Matheus, muito bem-vindo ao Visão em Ação. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado aos telespectadores da TV Cidade. É muito bom estar de volta em Friburgo e poder compartilhar um pouco não só da minha trajetória, mas também das visões que eu tenho tido nos últimos anos, né? Quase 10 anos fora de Friburgo, fora do Brasil, mas voltando e atuando aqui. Né? Eu nasci e cresci aqui em Nova Friburgo, sul do Cordoeira, e ali, né, comecei a ter uma visão muito crítica sobre o mundo, sobre as possibilidades, mas também em Friburgo foi onde, né, eu tive uma educação, sou de escola pública, onde eu me formei, né, como indivíduo, e aí as perspectivas que eu pude ter em outros lugares, como, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou seja, e os países onde eu atuei, foi bem focado, né, na visão latino-americana, geopolítica, vindo do sul global, mas analisando também as realidades de Nova Friburgo, as complexidades das comunidades de Nova Friburgo e como elas são, às vezes, muito parecidas com realidades globais, mas distintas no sentido das soluções. Então, é um prazer estar aqui de volta, podendo fazer essa ponte. É o que você chama de glocal, né, Matheus? Isso. Você faz esses comentários sempre nas suas apresentações, né? Uhum. Eu percebi claramente que, embora, como falei, né, você tenha alcançado várias regiões do planeta, você nunca deixou de pensar em Nova Friburgo. E como se deu o início da sua vida, né? Toda a complexidade, o bairro do Cordoeiro é um bairro que tem características peculiares da nossa cidade. Uhum. Eu, como você disse, né, eu nasci no Cordoeira, venho de uma realidade que não é muito diferente da realidade de muitos meninos e meninas no Brasil, e apesar de acharem que é uma história completamente diferente, é uma história muito parecida com a realidade de muitos meninos aqui de Nova Friburgo também, né? Eu nasci nos anos 90, perdi meu pai quando tinha 1 ano, para uma overdose de cocaína. A minha mãe era muito jovem, então eventualmente eu fui criado pelos meus avós maternos. Os meus avós eram do sul do Brasil, tinham vindo para Friburgo no meio da ditadura, procurando oportunidades nesse processo de industrialização que a cidade vivia, né? Esse momento que a gente vê esse processo de desenvolvimento, que é uma das áreas da qual eu sou especializado também, né? No qual você sai da região rural, né, e está indo para a cidade para viver esse processo de modernização. Os avós chegam em Friburgo e minha avó acaba virando costureira e meu avô vira gari, porque não tinha uma educação, nem a educação básica. Meu avô era analfabeto e minha avó era semi-analfabeto. E foi ali no Cordoeira, onde os primeiros lotes de casas, né, no início ali dos anos 70, que a comunidade está sendo formada, que eles acharam abrigo. Então eu nasço ali, já num processo da criação dos conjuntos habitacionais, mas nasço naquela realidade e cresço naquela realidade. Então foi mais ou menos aos 8, 9 anos que eu conheci um projeto social que era liderado por missionários estrangeiros que davam aulas de informática, de artesanato e também de inglês, que eu achei um caminho, né? O inglês me fascinou muito. Ao aprender inglês, eu comecei a ver o mundo de uma outra maneira, né? Então, entrava na internet e começava a tentar entender como é que o mundo era em outros lugares.
E ali minha cabeça foi abrindo, né? Minha cabeça foi abrindo nesse processo da conexão, né? Da tecnologia com a marginalização, né? Que você tem marginalização no sentido da sociedade, não do fato que as pessoas são marginais de bandidagem, mas marginalização do sentido social, né? E você começa a entender as realidades locais que você tem, as possibilidades globais e como elas se encontram, né? Hoje, é claro que eu tenho uma visão mais acadêmica sobre isso. Naquele momento era uma visão muito mais existencial, do que eu poderia ser. Então a educação se torna uma chave de mudança, né? E aí é através da educação que eu começo a ver uma possibilidade das coisas. Aí, também através da tecnologia que eu conheço os programas dos quais eu fui participando. O programa Jovens Embaixadores, que é o programa da Embaixada Americana, que foi o que abriu as primeiras portas, ou seja, eu vou para os Estados Unidos representar o Brasil diplomaticamente com 18 anos, né? Depois o programa Oportunidades Acadêmicas, e assim vai indo. Então a tecnologia é que faz essa ponte, né? Inicialmente. Mas também as escolas, os professores aqui, que muito me inspiraram. Sempre digo que não teria sido ninguém, absolutamente ninguém, se não fosse educação. Então Friburgo, sendo para mim esse celeiro de educação, celeiro de pensamento, é o que realmente investiu em mim como indivíduo, né? Então, e você, assim, nos seus relatos, junto às turmas, você faz um comentário que eu acho muito interessante, que é o que eu chamo de divisor de águas, né? Quando a gente tem um acidente climático em 2011, que trouxe uma série de consequências devastadoras, né? Perdemos muitas famílias, muitas pessoas, enfim. Mas naquele ambiente também surgiram oportunidades, né? Então, eu acho que se você puder também relatar esse momento, que nos seus relatos nas turmas, isso também ficou muito marcante para mim. Absolutamente. Porque esse processo da tecnologia, da educação é muito importante nesse momento também. Eu já estava sendo treinado nesse projeto social, né? A gente tinha um curso que é o Community Emergency Response Teams, que é a Equipe Comunitária de Resposta à Emergência, que é um curso que vem da cidade de Los Angeles, inicialmente, e depois foi promovido pela FEMA, que é a Agência Americana de Respostas a Emergências. E o líder comunitário naquele tempo, né, que era pastor de uma igreja, ele vinha da Nova Zelândia, conhecia esse curso e pensou que seria uma boa maneira de tirar os jovens da atenção do desvio ali, do tráfico de drogas ou, né, dos problemas da comunidade. Então ele criou esse curso e eu fui um dos jovens a participar. Então eles fiz cursos de primeiros socorros, resposta a emergências, etc., né? Eu nunca imaginei que eu ia estar numa realidade de desastre natural, podendo aplicar... um dos maiores do planeta, né? Um dos maiores do planeta, o maior do Brasil, né? Então, em 2011, quando eu tinha 13, 14 anos, eu acordo, dia 11 de janeiro, um dia antes do aniversário da minha mãe, inclusive, com a cidade completamente destruída, né? E aí começo a atuar, né? Pego meu colete de socorrista, ainda um moleque, e eu vou pra rua e começo a ajudar a organizar asilos, né? Para as pessoas, começo a organizar entregas de água, de comida, começo a entender a complexidade que é uma crise global como a crise climática, né? E aí a gente percebe que o poder público está completamente despreparado, as lideranças não estão interessadas, na verdade, em ajudar pelo sentido comunitário, humanitário e da dignidade humana, e como os jovens, na verdade, estavam insatisfeitos com a maneira que as coisas eram feitas. Então a gente ajuda, né, o CERT se estabiliza mais, a gente treina centenas de pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, e foi isso que, na verdade, abriu portas para eu poder ser jovem embaixador depois, né? Porque era esse espírito de liderança climática. Quando eu vou para os Estados Unidos, em 2013, 2014, eu discuto exatamente isso, a importância da juventude no ativismo climático, e não só no ativismo, né, mas na resposta, na política pública, né, e como a política pública local ela tem que estar conectada com a política pública global, né? Então é isso que abre os caminhos. Assim, eu eventualmente vou para a Universidade dos Estados Unidos, né, fazer meu bacharel de Ciência Política e Relações Internacionais, depois o mestrado em Colômbia, mas eu acabo focando na crise climática, né? Política pública, crise climática, que é, né, hoje a discussão mais importante do planeta. A gente está vivendo temperaturas absurdas, nunca antes vividas. E no Rio, sensação térmica de 60 graus, negócio impressionante. E aí Friburgo, para mim, se torna novamente, né, esse lugar de reflexão, esse ponto de reflexão.
entre tudo que eu estou aprendendo, onde eu estou atuando, seja na América do Norte, na Europa, no Meio Oriente, né? Mas tentando entender como que aquela experiência que eu tive como menino, e aquele menino que veio de uma comunidade pobre de Nova Friburgo, poderia se refletir nas discussões, nos debates, nas soluções para as crises não somente humanitárias e de desenvolvimento, mas as crises climáticas, que são, né, hoje o nosso maior desafio. É quase que o padrão, né? Antes podia acontecer um evento ou outro episódico, agora isso se tornou tão recorrente e tão impactante, mas ainda há pessoas que não conseguem fazer essa correlação, né, das mudanças climáticas com o que acontece no plano local. Uhum. A gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade Matheus Marlisson, ele que é mestre em Pensamento Global pela Universidade de Colômbia, para falar sobre a sua trajetória. E a partir do segundo bloco a gente vai desenvolver uma série de reflexões que ele tem construído ao longo dos seus estudos e que tem a perspectiva de implementação de muita coisa boa aqui em nossa cidade, em nossa região. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, segundo bloco de um bate-papo muito especial com o Matheus Marlisson, ele que é mestre em Pensamento Global pela Universidade de Colômbia, consultor em Relações Internacionais, profissional que tem
estudado a fundo várias questões, em especial as questões climáticas. E ontem, eu acessando, né, o meu Instagram, eu vi uma reflexão da atriz norte-americana Drew Barrymore. A vida é muito interessante. Suas maiores dores se tornam suas maiores forças. E eu queria que você correlacionasse essa reflexão à sua trajetória, esse seu avanço educacional, essa sua preocupação em retornar para o local, para oferecer contribuições. Você diria que essa frase se aplica à sua vida, Matheus? Eu diria que sim. Você já quase me fez chorar aqui já falando isso aí. Acho que é importante isso, né? Para mim sempre foi... Eu dizia muito isso, parei de dizer um pouco, mas continua sendo a verdade, né? Que muito de quem eu me tornei não veio somente pelo amor, mas veio pela dor, né? A dor de querer também ver as coisas serem diferentes, né? O que eu trago para mim, eu sempre começo falando da minha história do começo mesmo, como eu estava falando, né? A realidade que meu pai viveu, de ter morrido aos 27 anos por overdose de cocaína, e eu aos 27 anos, estar terminando meu mestrado em Colômbia, que é uma das melhores universidades do mundo, aquilo me fez voltar e pensar exatamente a posição de privilégio que eu tinha, né? E claro, não podia abandonar a minha história, né? A questão dos desafios e tudo, mas que na verdade muitas pessoas não estão interessadas em saber de toda a sua trajetória. Elas querem saber da ação que você pode ter. Eu acho isso um erro, né? Todos nós temos uma história por trás. Eu acho que um pouco da minha vida reflete as desigualdades que nós vivemos, não somente no Brasil, não somente no globo, mas aqui dentro de Nova Friburgo. O que me diferencia, talvez, é o fato de eu ser um homem branco, né, dentro de uma comunidade pobre. E aí isso me faz pensar e refletir como as pessoas que vêm de outras minorias dentro das comunidades, não só friburguenses, mas brasileiras, têm desafios ainda maiores a enfrentar, né? Quando eu paro para pensar a vida de que é a minha vida, que foi crescendo numa comunidade pobre, numa família não educada, mas com muita vontade de viver e de ter vida, fazer vida, né? Em abundância dentro dessa cidade, me inspira porque foi aquilo que me levou a querer sonhar, né? Minha avó, uma mulher super, né, trabalhadora, que criou não somente seus filhos, mas uma comunidade inteira, fazia café, fazia bolo, as pessoas passavam lá na casa dela, ela recebia, aquilo me fez pensar que aquilo é ser líder comunitário. Muitas vezes a gente olha para a liderança como sendo somente as pessoas que são eleitas, que são muito importantes para o processo, né? Mas também para as pessoas que fazem comunidade, né? Então, esse processo de entender e ser empático com o outro. A crise climática, para mim, foi um dos momentos mais chaves da minha vida. Ver pessoas sofrendo por terem perdido tudo, a minha cidade inteira, num momento de calamidade, me fez pensar que os governos não estavam preparados. As pessoas não estavam preparadas para lidar com isso. Quando eu vou trabalhar globalmente, né, como consultor, né, seja para as Nações Unidas ou para outras organizações, eu começo a perceber o quanto é necessário ligar não somente as soluções, mas a empatia com a dor do outro, entender a dor do outro, entender os desafios que aquela pessoa está passando, aquela comunidade está passando, que você possa trazer uma solução. E é por isso que muitas das vezes, quando eu vou falar sobre as soluções, eu penso em Friburgo. Há uma comunidade resiliente, um povo resiliente, que apesar de quase 13 anos, né, exatamente 13 anos da tragédia, ainda continua transformando e construindo essa comunidade. Acho que um dos desafios é ouvir essas pessoas, entender essas pessoas. As chuvas que tiveram agora em janeiro, para mim, inclusive, me faz pensar como a gente ainda está muito longe das questões que precisam ser feitas aqui pela cidade. Um plano regional de preparação e resposta às emergências, né? uma discussão conjunta sobre desenvolvimento sustentável, uma ideia conjunta sobre como Friburgo não pode ficar isolado na Serra, mas ela tem que se conectar com o mundo, porque tem pessoas interessantíssimas aqui, né? E como a gente pode pegar essas nossas dores, esses nossos desafios e fazer-los soluções. Então esse é um dos motivos de eu estar onde eu estou hoje, né? Seja como consultor, como internacionalista, cientista político, mas aqui agora falando com você como friburguense, porque eu acho importante a gente pegar todas essas questões que nós temos passados, seja eu, pessoalmente, você, Marcelo, ou a comunidade friburguense, e utilizá-las para alavancar maneiras de fazer a vida ser diferente. Concordo plenamente, Matheus, e nós temos uma característica, né? Agora dia 3 de maio, a gente inclusive vai ter uma entrevista dentro de alguns dias com o líder local das festividades
relativas aos 200 anos de presença alemã na cidade. Completamos há quase 6 anos, 200 anos de fundação da cidade com a vinda dos suíços. Temos várias outras nacionalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Nova Friburgo, mas assim, em termos concretos e práticos, eu percebo muito poucas conexões, né? A gente não tem ainda um perfil, um quantitativo de conexões econômicas, culturais, com esses países, Alemanha, Suíça, Hungria, Áustria, Espanha, Portugal, à exceção da circulação de pessoas, que é sempre muito importante, mas algo mais institucionalizado. Então você, me permito te chamar de menino, né? Um menino do Cordoeira que passou por uma série de limitações, mas viu pela potência da educação a possibilidade de um salto, aproveitou o caos decorrente da tragédia como algo que permitiu essa implementação de ações práticas decorrentes dos seus estudos prévios e ganhou o mundo e conheceu realidades diversas, instituições, países, enfim. Como aproveitar essa experiência e trazer contribuições que façam com que Nova Friburgo aproveite todo esse potencial que poucas cidades do nosso país possuem. Queria fazer, eu sei que essa é uma pergunta para a vida inteira, mas eu queria que você conseguisse sintetizar, a partir dessa sua expertise, das suas experiências, o que você visualiza a respeito. Quando eu estava fazendo meu bacharel ainda, né, eu tive a oportunidade de viajar para 13 países durante o bacharel, junto com a bolsa que eu tinha nos Estados Unidos. E eu percebi uma coisa que é uma coisa que só nós temos, né? Inclusive uma boa, vamos dizer assim, uma boa arrogância, né? Mas não é uma arrogância. O brasileiro, ele é capaz de poder conectar. Ele é capaz de poder ser ponte, né? Ele é capaz de poder trazer problemas e soluções e dentro de uma mesa, dentro de um debate, achar respostas para aquilo. Às vezes nem respostas, mas reflexões que podem levar às respostas. É isso que o Brasil tem feito agora no G20. Eu fui consultor no Ministério da Fazenda para o G20 e vi isso muito claro, né, com a nossa habilidade de poder fazer isso. Friburgo é um desses lugares. Friburgo foi fundada com perspectivas globais. E Friburgo não pode continuar isolado. A cidade foi fundada com uma visão de futuro. E o futuro é o agora, né? A gente fica pensando, e eu repito isso, que o Brasil vai ser um país do futuro daqui 50, 60 anos. Vou repetir mais uma vez, isso acabou. O país do futuro tem que ser agora. Se nós não nos propomos em construir isso conjuntamente com a comunidade global, nós vamos ficar isolados, né? Essas discussões ideológicas, essas discussões de perspectivas do mundo têm que ser colocadas na mesa da filosofia. Vamos só sofrer os efeitos, né? Exato. E o mundo está mudando, né? As questões econômicas, climáticas, artísticas, a vida, o trabalho está mudando. Friburgo não pode ficar isolado. Então, para mim, é necessário reconectar com o mundo. Friburgo precisa ter uma visão estratégica, uma comunidade mais focada, né? E vocacionada para as relações internacionais. Uma secretaria de relações internacionais, né? Um comitê que foque nessa conexão seria extremamente importante, porque o mundo, cada vez mais, é um mundo conectado. O mundo, cada vez mais, é um mundo globalizado. Goste você ou não desse tipo de globalização, mas é uma realidade. E Friburgo tem soluções, sejam elas no campo climático, seja elas no esportivo, seja elas na educação, né? Fiquei muito feliz quando estava na Universidade de Colômbia de conhecer friburguenses que estavam lá fazendo doutorado, que atuavam na Universidade de Colômbia, né? Por que a gente não faz essa ponte aqui também em Nova Friburgo? Por que a gente pode trazer essas perspectivas também para Nova Friburgo? Então, eu acho que é o momento, inclusive, aproveitar essa oportunidade, né, dos 200 anos da diáspora alemã na cidade e poder reconectar com essa agenda que está sendo perdida. Tem sido perdida nos últimos anos. E a Alemanha se tornou uma referência mundial, né? Inclusive na área de sustentabilidade, indústria 4.0. Exato. E Friburgo, com todas as nossas indústrias que estão ou desaparecendo, né, ou indo embora, é necessário reconectar, inclusive, com a pauta da industrialização verde, né? De uma nova industrialização. Transição energética. Da transição energética, as águas de Nova Friburgo é super importante essa discussão. Fiquei muito feliz de ver os movimentos que as águas de Nova Friburgo estão fazendo em relação ao meio ambiente, né? Mas, apesar de todos esses movimentos serem extremamente positivos e devem ser parabenizados, ainda não é suficiente. É necessário que toda a comunidade esteja focada nisso, voltada para isso. E Friburgo tem um potencial gigantesco nisso. Eu fiquei muito feliz também de ver vocês conversando sobre o World Creativity Day aqui, né? E a gente também tem que entender que a criatividade também vem com as soluções
desses desafios, né? Então, acho que é isso aí, como você está É dizendo. o que se fala popularmente, pensar fora da caixinha, né? A Exato. gente usa muito esse termo, né? Essa é a ideia do pensamento global, né? Isso. Você pensar fora só da localidade, mas trazer a localidade para a globalidade. Até porque a gente vive hoje a chamada Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim, uma série de elementos que eu ainda vejo muita limitação. A cada semestre, cada nova turma que eu ministro alguma disciplina, eu sempre pergunto, você sabe o que é a Agenda 2030? Você conhece os 17 ODS? A cada 50 alunos, uns 2 ou 3 só. E aí a gente tem um trabalho de educação, né, de levar pessoas com a sua experiência, com a sua formação, para poder trazer esse conteúdo. A gente tem 1 minuto e meio aproximadamente agora, Matheus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, eu sei que a gente vai desdobrar isso no próximo bloco, sobre a sua participação no G20, né? Você teve uma atuação importante, então Nova Friburgo também esteve representada nisso, né? Uhum. Eu estive atuando no G20 como consultor das Nações Unidas, né? Assessoreando o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Relações Internacionais, e criando, né, os pilares necessários para essa agenda, para esse fórum que é tão importante, que o Brasil assumiu a presidência em dezembro de 2023. Dois lados, né, duas pautas importantes, as duas forças-tarefas importantes têm a ver com o clima, né, uma união global para combater a crise climática e achar soluções sustentáveis, como as finanças sustentáveis, né, e com uma economia mais verde. E a segunda é a desigualdade, como a gente pode combater a fome, combater a desigualdade como uma comunidade global unida. Então foi um privilégio fazer parte disso e poder contribuir com a minha experiência, mas também aprender muito com aqueles que têm atuado, não somente no Brasil, mas na comunidade internacional. Muito bom. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade Matheus Marlisson, ele que é mestre em pensamento global pela Universidade de Colômbia e consultor em relações internacionais. Já retornamos com o terceiro e último bloco, onde nós vamos aprofundar ainda mais essa questão no plano local. Pensar global e agir local. Não adianta você tentar buscar soluções. Eu costumo falar, Matheus, complementando, que ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. As pessoas vivem na cidade, no território local. E é onde a vida realmente acontece, onde as ações precisam ser desenvolvidas de forma a compreender o global, mas transformando o local de uma forma muito assertiva e estratégica. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação, recebendo hoje a Matheus Marlisson. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica especializada em saúde capilar.
Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando ao programa Visão em Ação, terceiro e último bloco de um bate-papo muito especial com o Matheus Marlisson, friburguense que ganhou o mundo, alcançou a formação de mestre em pensamento global pela Universidade de Colômbia, consultor em relações internacionais, participou recentemente do G20 como consultor junto ao Ministério da Fazenda, enfim, experiências diversas, mas nunca deixando de pensar Nova Friburgo, a importância da nossa terra, da nossa cidade, da nossa realidade. E, Matheus, o seu estudo para efeito do próprio mestrado, a sua dissertação de mestrado, foi sobre cidades globais, mas você conseguiu fazer essa correlação com Nova Friburgo, com as cidades médias brasileiras? Como é que foi essa experiência para você? Eu quis poder falar aqui, como você estava falando no último bloco, que as soluções podem ser globais, mas as pessoas vivem nas cidades, né? Cada vez mais as cidades brasileiras crescem, né? E isso é uma realidade global, não só do Brasil, mas do mundo, né? E o urbanismo rápido, geralmente, acaba decaindo, né? Num processo de favelização, né? Apesar do nome mudar em vários aspectos globais e várias línguas, é mais ou menos o que acontece. O urbanismo rápido, desenfreado, o não planejamento urbano, a falta de instrução da política pública. É uma característica, infelizmente, nossa. É uma característica fortíssima e que tem acontecido aqui em Friburgo, inclusive, né? Então, eu começo a fazer dar esse olhar crítico sobre esse urbanismo que está crescendo. A ONU tem uma previsão que de pelo menos 60%, de 50% a 60% do mundo vai viver em cidades parecidas com as favelas brasileiras, né? Mas o que isso quer dizer? Não é só um problema, a gente está pensando só em tráfico de drogas, quando fala de favela, a gente pensa nisso. Não é isso, né? Você tem a questão do saneamento básico, da inacessibilidade de acesso naquilo que a cidade promove, educação, no próprio acesso, né, à mobilidade urbana. E, é claro, com a crise climática, qual tipo de material as pessoas estão usando para fazer suas casas? Suas casas vão ficar mais aquecidas? Elas vão ter acesso ao ar-condicionado? É necessário pensar não somente na cidade, mas como as pessoas que fazem parte da cidade são soluções. Então, no meu mestrado, eu foco na cidade do Rio de Janeiro. A minha tese é usando a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade global. A tese da cidade global, que é escrita pela Saskia Sassen, também professora e membro do Comitê em Pensamento Global da Universidade de Colômbia, é de que cidades globais são pontos onde a construção da economia, a construção do mercado, a construção do fluxo global estão. Então, Nova York, Tóquio, Londres, né, são essas cidades que têm perspectiva global. Eu tenho uma visão crítica um pouco sobre isso, né, respeitando, né, essa norma econômica, mas dizendo que as cidades que têm problemas globais, como, por exemplo, a desigualdade, a crise climática, né, o isolamento, né, elas também são cidades globais. Então eu coloco uma visão, que inclusive construída pelo Milton Santos, de que a globalização tem que ser uma globalização focada na humanidade, na dignidade humana. E como as pessoas que moram nas favelas, que moram nas cidades, nesses centros urbanos, são soluções.
Então, eu falo um pouco sobre, aí você pergunta se eu posso conectar um pouco com a minha vida. Ali eu faço um pouco de reflexão individual, com um menino que também vem de uma comunidade, que sofreu com a crise climática, sofre com esse abandono da urbanização rápida e da globalização desenfreada, pode participar da discussão das soluções, ou seja, exatamente quem eu sou hoje, né? Eu sou alguém que participa das discussões de soluções para esses problemas estruturais, não somente, né, da vida brasileira, mas da vida global. A dor gerando a força propulsora, né? Interessantíssimo isso, né? Agora, até a gente ter essa compreensão, isso, como você falou, né, usou o termo dor, isso é bastante complexo, né? E chega um momento em que você passa a ter uma clareza muito maior do seu lugar no mundo, da onde você pode oferecer as suas principais contribuições, o porquê da sua trajetória. E aí, Matheus, assim, o fato do Rio ter sediado nesse movimento do G20, enfim, a gente tem uma admiração. Um dos pontos em comum é a nossa admiração ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Como você vê a atuação da Prefeitura do Rio nessa visão de construção de um espaço local para que o Rio de Janeiro se fortaleça como uma cidade global? Isso é super interessante, porque a gente tem uma perspectiva, inclusive dentro de relações internacionais, sobre os eventos de esportes, né? Os mega eventos de esportes, né? E como eles são importantes nesse processo. E o prefeito Eduardo Paes, é claro, né? E toda a sua administração utilizou muito disso no 2014 e 2016. Copa e Olimpíadas. Com a Copa e com as Olimpíadas. O que é mais interessante agora é pensar também como o Rio de Janeiro tem se tornado uma cidade global no foco da tecnologia, da inovação, das discussões culturais, ou seja, do funk, eu estava falando com você aqui no intervalo, né, sobre como o funk é a representação das pessoas, dos jovens das favelas, que dançam, que usam da sua arte como protesto. É extremamente importante para trazer essa visão crítica e artística sobre nossa existência no globo, né? E, é claro, focando no clima e no debate da desigualdade, que é o G20. São as agendas do G20. E trazendo as perspectivas de líderes globais de volta para o Brasil. E isso não é um caso isolado de agora, né? O Rio de Janeiro foi um dos primeiros lugares onde o debate da crise climática se realizou, né? Nos anos 90. É um lugar onde as discussões... Rio 92, Rio mais 20. Rio 92, mais exato. E as discussões também de paz e guerra, né? Como a gente pode mediar conflitos, com os conflitos que tem dentro das favelas, né? Com as organizações criminosas que atuam ali, que são um desafio para o poder público, né? E são desafios não só para o poder público do Rio de Janeiro. Engana-se quem acha que esse é um caso isolado do Rio de Janeiro. É claro que tem as suas peculiaridades, que são as peculiaridades do Rio de Janeiro. Mas existem milícias, existem organizações criminosas em várias cidades globais e cidades em países em desenvolvimento, como é o Brasil. Então, eu acho muito interessante poder olhar para a cidade do Rio de Janeiro como um foco não só global dos desafios, mas das soluções, como eu estava dizendo. Né? Como poder público, como trazer jovens para o centro do poder político é importante. Por exemplo, a disputação do Eduardo Paes trouxe vários jovens para o secretariado. Jovens também de periferia, para trazer uma perspectiva diferente para essa cidade, que é uma cidade muito rica, muito bela, mas também uma cidade que tem muita pobreza, muitos desafios. Com certeza, e eu continuo lamentando profundamente a oportunidade que nós desperdiçamos em 2018, quando poderíamos ter eleito Eduardo Paes governador e Conte Bittencourt vice-governador. Eu tenho certeza que o nosso estado estaria hoje num outro patamar. Mas voltando à questão local, Matheus, podemos dizer que Nova Friburgo está posicionada potencialmente como a bola da vez, no sentido de se tornar uma cidade mais sustentável, mais inteligente, mais humana, e ao estabelecer e fortalecer essas conexões com países e instituições que possam contribuir para que nós aproveitemos, né, não só soframos os danos decorrentes das mudanças climáticas, mas aproveitemos as oportunidades decorrentes dessa necessidade de transição energética, de mudança de comportamentos, de hábitos, enfim. Como é que você avalia o momento? Estamos agora em abril de 2024. Complexo. Eu sou friburguense, tenho muito orgulho dessa cidade, como falei, da resiliência do nosso povo e da visão inovativa
mas eu acho que Friburgo está isolada nessa questão. Infelizmente, eu acho que a cidade ainda precisa acordar para aquilo que faz ela acordar de madrugada com medo, quando as chuvas caem. Isso é forte, hein? A cidade precisa acordar por conta daquilo que a faz acordar de madrugada com medo. Exatamente. Porque eu acho que o potencial nós temos. A experiência de quem passou por esse desafio nós temos. Que foi conhecida mundialmente, inclusive. Mundialmente, e ainda é discutida, né? Em relação Muitos pesquisadores, muitas instituições. Sim. E o que eu acho que tem que se ter em Friburgo hoje é uma união, seja do setor público, privado, educacional, da sociedade civil em si, em criar, como estava começando com você, um comitê executivo que pense em desenvolvimento sustentável, as crises climáticas, as soluções, trazendo visões múltiplas, né, da sociedade friburguense e como a sociedade friburguense se vê dentro desse campo nacional e global. As cidades no Brasil, né, já fazendo esse movimento. Mariana, Brumadinho, cidades em vários lugares, né, no Nordeste, no Sul. Santa Catarina é um exemplo, um estado que é um exemplo para essas respostas às emergências. Né? Friburgo pode ter isso. Né? Para que isso aconteça, você tem que ter uma visão mais orientada, mais centrada e, claro, mais unificada no sentido da comunidade friburguense. E para que isso aconteça também, é necessário sair um pouco das montanhas e se conectar com o mundo. Então, a visão é que a gente crie um pensamento que traga soluções globais para Friburgo e que Friburgo, nas suas soluções locais, possa também ser um exemplo para o mundo. Para que friburgueses possam também ir para outros países e dizer, olha, na minha cidade nós passamos por esse desafio, mas nós podemos superá-lo. Como? Fazendo isso, aquilo, tal. Então, acho que essa conexão com o Japão, a conexão com a Alemanha, a conexão com a Suíça, que são países que hoje têm desenvolvido perspectivas em relação ao que nós passamos aqui, é super importante. Mas mais do que só importar, nós também precisamos exportar nosso conhecimento e nossas soluções. E, é claro, nossa resiliência. Muito bom, Matheus. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. É muito bom saber que um friburguense ganhou o mundo e se qualificou e teve experiências diversas em vários países, retorna à cidade para poder contribuir para essas reflexões e construir caminhos, né? A gente tem a expectativa de que isso possa se efetivar e passarmos a ter uma visão estratégica em relação à sustentabilidade, enfim, isso é fundamental para a nossa sobrevivência e para potencializarmos, né, todas as nossas oportunidades. Deixar aqui o Visão em Ação aberto para você e deixar um minuto final para as suas considerações, desejando muito sucesso na caminhada. Estaremos aqui sempre de portas abertas para você. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente. É muito importante para mim voltar aqui nesse momento, fazer essa reflexão sobre onde eu vim, né? Eu estou num momento chave da minha carreira, então é importante fazer essa conexão sobre o que se foi passado, as coisas que eu vivi nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos de atuação fora do Brasil, mas como nós podemos olhar para Friburgo com essa visão humanística, sustentável e que olhe para o futuro. O futuro, não o futuro daqui a 100 anos, mas construindo o futuro no agora. Então, um dos motivos de eu estar aqui, conversando com você e estar de volta a Friburgo, é para poder ajudar a construir esse futuro. Para Friburgo, para a região serrana, para o estado e para o nosso país. Muito bom. Parabéns pela trajetória, sucesso na caminhada e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do programa Visão em Ação preparada com muito carinho para você. Um grande abraço, até a próxima.